Bom, aqui estamos nós então de novo. Eu vou continuar falando um pouquinho de iluminação, porque vocês fizeram bastante perguntas para mim. Aí toda vez que eu gravo um vídeo e as perguntas se repetem muito, aí eu acho que vale a pena gravar um novo vídeo como um tira-dúvidas, né? Então tem aqui, eu anotei aqui algumas dúvidas de vocês, eu quero tratar isso nos vídeos, no vídeo, que eu acho que é mais fácil do que falar em comentário, que ninguém vai ficar lendo, né? Então vamos lá, primeira dúvida que vocês tiveram. Vocês perguntaram assim: Edu, uma vez, esse é um caso, tá? Essa pessoa queria comprar uma luminária daquela mais simples, né? Não vou citar as marcas, uma luminária que não oferece aquele gráfico espectral na caixa, né? Na embalagem. E aí ele viu esse vídeo e foi perguntar lá para o fabricante se eles tinham esse gráfico. Aí eles mandaram um outro gráfico, que também é em cores de vermelho, amarelo, verde, azul, né? Mas não é o gráfico de distribuição espectral. Eles mandaram esse gráfico aqui que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Esse gráfico, pessoal, aí eu não sei se é a ingenuidade da pessoa que atendeu o nosso amigo, se é má fé mesmo, se é falta de informação, o que é. Esse gráfico, pessoal, não tem nada a ver com o gráfico de distribuição espectral da luminária, nada a ver. Esse gráfico é um gráfico de distribuição de densidade luminosa. Então, onde vocês veem no centro, né, alguns gráficos ele fazem em forma mais côncava, assim, né? É onde é mais denso a distribuição da luz, é onde que chega mais fótons no chuveiro, né, no cone da luz. E na medida que o cone ele abre nas beiradas do aquário, aí vocês percebem no gráfico que tem menos luz. Então é uma luminária, você consegue ver o ângulo de abertura da luminária. É para isso que serve esse gráfico aí. É um gráfico interessante para quem às vezes tem um aquário muito largo, né? Então se você tem uma luminária muito estreita e o cone dela é muito fechado, você vai precisar de duas luminárias. E se você jogar ela muito profundo, às vezes você quer ter plantas vermelhas, e aí você joga essa luminária mais profundo do aquário para ficar em cima das plantas vermelhas. As plantas que estiverem à frente no primeiro plano, principalmente se for um carpete, não vai chegar luz numa densidade legal para ela ali, aí ela não vai crescer muito bem. Aí você vai precisar de duas, né? Uma paralela à outra, tá? Então esse gráfico aí se refere à densidade da distribuição da luz, não tem nada a ver com o gráfico de distribuição espectral das ondas eletromagnéticas da luminária, beleza? Perfeito? Então, às vezes o fabricante não sabe ou ele tenta te enganar, ele sabe que não tem, mas ele fala, vou mandar esse daqui, e aí ele se vira com essa informação aí, né? Não sei até onde é uma coisa, até onde é outra, mas está respondido. Qual é a diferença? Essa é a segunda pergunta que vocês me fizeram. Edu, qual é a diferença do par para o lux? Essa pergunta é muito importante, ela é muito interessante, porque tem muita gente equivocada com esse conceito de par. Tem gente que fala assim, essa luminária não tem o par bom, essa luminária tem o par bom, eu quero melhorar o par da minha luminária. Galera, isso não tem nada a ver. O par significa radiação fotossinteticamente ativa, no inglês, né? É uma sigla em inglês. O que significa isso? Significa que simplesmente é uma unidade de medida de densidade de luz, mais especificamente de fótons, né? Que é equivalente ao lux. Par e lux, pessoal, é exatamente a mesma coisa. O que muda é a unidade de medida, tá? Muda sim, se você for ao extremo da definição técnica do que é um par, muda um pouco, porque no lux todos os fótons, seja de luz azul, de luz verde, de luz amarela ou de luz vermelha, têm o mesmo valor no lux. No lux, fóton é fóton. Quando a gente fala de par, aí eles já medem micromols por metro quadrado por segundo. É a quantidade de fótons em relação à sua massa. Olha só que coisa maluca. A gente entra em física quântica, né, para você definir essa unidade. É a densidade de fótons em relação à sua massa por segundo, numa unidade de tempo. Então, um fóton azul, por exemplo, ele tem teoricamente menos massa, menos mol, né? Não massa, menos mol, menos quantidade do que o fluxo de fóton vermelho, por exemplo. Então,
tem valores diferentes em relação a esse micromol do fóton azul para o fóton vermelho. Essa é a única diferença, mas a unidade final vai ser em micromol por metro quadrado por segundo. Em alguns artigos científicos você vai ver micro-Einstein por metro quadrado por segundo, que é uma outra medida, unidade de medida que não está no sistema SI, no Sistema Internacional de Medidas, mas é equivalente ao micromol por metro quadrado por segundo, beleza? Que é equivalente para nós ao lux, é exatamente a mesma coisa. Ah, mas o par não é uma luz que é melhor para a fotossíntese? Galera, a radiação fotossinteticamente ativa é a banda inteira entre o azul e até o vermelho. Tá? A galera pensa que o par faz distinção entre a quantidade de fótons azuis para a quantidade de fótons vermelhos. O parmíter, né, o parmítro, ele não faz essa distinção. Se você colocar um medidor de par, é uma única célula que você coloca lá dentro, ele vai te dar um valor de densidade de fótons que está chegando ali, mas não importa se é fóton é vermelho, azul, tal. Você teria que calibrar o seu parmítro falando para ele, ó, tantos por cento de luz está chegando aí é vermelho, tantos por cento de luz está chegando aí é azul, para ele tirar uma compensação, mas o instrumento não faz isso. O único instrumento que distingue as ondas umas das outras e vai falar para você quanto de azul que tem, quanto de vermelho que tem, quanto de verde que tem, quanto de amarelo que tem, isso é um espectrofotômetro. Ou um espectrógrafo. O espectrógrafo vai fazer isso daí. É um equipamento muito caro, não é um equipamento de uso normal, cotidiano assim. É uma máquina que ele vai decompor a luz que você emite e ele vai falar para você, ó, você tem uma densidade tal de fóton azul, uma densidade tal de fóton verde, uma densidade tal de fóton vermelho. Ele te dá um gráfico de distribuição espectral. Eu acredito, eu imagino, né, e eu quero acreditar nisso, que os fabricantes de luminárias para o aquário, para cultivo de hortaliças, para aquário marinho, né, que fazem iluminação para fotossíntese, tenham uma máquina dessa e calibrem, né, as luminárias, os seus canais, as distribuições dos LEDs, conforme os resultados dessa máquina. Eu espero que eles façam isso, né? É um investimento caro para uma empresa de iluminação, mas eu acho que compensa, porque essa é a melhor maneira de você desenvolver uma iluminação, uma luminária, que você extraia o gráfico, né, da distribuição espectral dele e você venda isso depois, né? Então, quando a gente vê aquele gráfico de distribuição espectral na embalagem, dos LEDs, das lâmpadas, antigamente a gente tinha as lâmpadas da JBL T5, que eu gostava muito daquelas lâmpadas, hoje quase praticamente nem se usa mais, né? Tem aquele gráficozinho, né? Eu vou colocar aqui o gráfico da JBL, da antiga JBL. Ainda se vende essa lâmpada, mas pouquíssima gente usa hoje. Então hoje eu posso citar essa marca sem nenhum problema. Esse gráfico aqui certamente foi extraído com espectrógrafo. É assim que eles fazem, não é com um medidor de par. O medidor de par ele vai dar a densidade de fótons desse intervalo todo aí. Perfeito? Segunda pergunta respondida. Vamos para a terceira. Edu, lumens é importante para quem opta por soluções alternativas? Soluções alternativas de iluminação? De repente vocês, né, algum de vocês podem querer se arriscar num outro produto que não é exatamente para o aquário, mas vai tentar aí uma placa de LED de uma outra marca, Philips, sei lá de onde vocês encontram as soluções, ou para cultivo de hortaliça, quer tentar no aquário. Ah, Edu, quero fazer, quero tentar. Às vezes o cara gosta de fazer projetos, perfeito, vai lá, cara, né? Eu não sou o cara, eu vou ser a última pessoa a desencorajar esse tipo de coisa. Eu não acho que é um caminho viável para o iniciante. De chegar para o iniciante e falar assim, cara, não compre uma luminária de 3 mil, 5 mil reais não. Vai lá e faz o seu próprio LED. Jamais eu posso fazer isso. Porque isso é um trabalho que não é de aquarista. Isso é um trabalho de quem gosta de eletrônica, que gosta de luminotécnico, que vai se aventurar nesse tipo de coisa. Eu nunca vou indicar isso para o iniciante. Eu mesmo não tenho nenhuma vontade e não sei fazer isso. Não sei nem por onde começar, por onde pesquisar os LEDs. Tá? Mas quem for fazer, fez essa pergunta. É importante o lumens? Claro. Aí se você for projetar a sua própria iluminação, a quantidade de luz, de fluxo de iluminação que o seu sistema vai projetar, né, vai emitir, é importante. Aí sim é importante. Qual é a regra?
Cara, não sei a regra, tá? Não tem exatamente uma regra, mas na época das lâmpadas T5 fluorescentes, eu gostava de usar uma espécie de uma regrinha que funciona para a maioria dos aquários. Eu gostava de recomendar para as pessoas o seguinte: até 50 lumens por litro, considerando uma largura razoável. O que é uma largura razoável? No máximo a metade do comprimento do seu aquário. Se for uma largura maior do que a metade do comprimento do seu aquário, ele começa a ser um aquário muito largo. Você vai ter que distribuir melhor esses LEDs, né? Mas se for uma largura razoável, por uma altura razoável, o que é uma altura razoável? No máximo 50 centímetros de altura. Acima de 50 centímetros de altura de profundidade de coluna d'água, aí a regra já não funciona muito bem, porque você precisa de mais luz para chegar no fundo ali, para acertar carpete, planta que estiver no fundo. Então, tendo uma altura razoável, tendo uma largura razoável, até 50 lumens por litro, um aquário de baixa demanda. 50 lumens até 80 lumens por litro, um aquário de média demanda. Você vai ter a maioria das plantas muito bem, mas você não vai conseguir avermelhar. Plantas mais exigentes que você quer exigir cor, talvez você não consiga com 80 lumens por litro, você vai precisar de mais. Aí você vai de 80 até 100, 110 lumens por litro, você consegue ter um canhão de luz dentro do seu aquário. Mais do que isso, é muito forte, galera. Pessoal, é forte demais. 110, 120 lumens por litro, você vai ter aí mais ou menos na casa de uns 12, 15 mil lux dentro do seu aquário. Rapaz, isso é um canhão de luz, é um holofote, é muito forte. Aí você já vai ter planta estressando por excesso de luz, fotodano, planta não cresce muito bem, vai estressar muito peixe. Peixe não tem pálpebra, né, pessoal? Peixe fica no fundo do rio, não chega tanta luz ali, né? Aí você vai colocar um holofote desse em cima do seu aquário, o peixe vai ficar sempre na sombra, ele não vai nadar no seu aquário, né? Mas isso são outros detalhes. Mas essa regrinha costumava funcionar na época das lâmpadas fluorescentes. No caso do LED, a intensidade ainda vai funcionar, você vai ter o desafio de encontrar essa curva de espectro para o seu sistema, mas vai ter também o desafio de achar a distribuição dos LEDs, conseguir iluminar a caixa inteira, o volume da caixa inteira, perfeito? Esse é o máximo que eu consigo dar de dica para quem quer montar o seu próprio sistema. Terceira pergunta respondida, vamos para a quarta então. Edu, o que são LEDs Full Spectrum? Eu às vezes vejo isso, o pessoal falando em grupos. Galera, LED Full Spectrum normalmente é um LED branco. Normalmente não, né? Tem que ser um LED branco, que ele vai emitir todas as faixas, todas as ondas dentro do par. Lá desde o vermelho até o azul. Como essa curva do Full Spectrum, aí a gente não sabe. Aí você precisaria ter a especificação técnica desse LED. Ele pode emitir mais azul, ele pode emitir mais vermelho. Você pode ter um LED branco Full Spectrum quente, que emite mais vermelho do que azul. Você pode ter um Full Spectrum mais neutro, que ele vai emitir mais verde, mas ele tem um pouco das outras. E um Full Spectrum mais frio. Qual que você vai escolher, eventualmente, se você montar sua luminária? Eu não faço a menor ideia, tá? Eu, se tivesse que escolher um Full Spectrum, eu escolheria um neutro para o quente, não pegaria um para o frio, tá? Deixaria para fazer o frio com azul, não faria com o Full Spectrum. Perfeito? Beleza. Vamos então para a quinta pergunta. Edu, qual que é a melhor configuração de LEDs? Essa pergunta, galera, repete demais hoje em dia, né? Então a gente pega as luminárias hoje que tem um monte de preset, tem 4, 5 canais de LEDs de cores diferentes, tem até UV hoje, tem luminária que tem até ultravioleta. E aí, como que a gente configura? Você tem uma baita de uma luminária, pagou caro nela, ela tem um bom retorno, você vê, né? Na média dos aquaristas, os aquários estão excelentes, você foi lá e investiu uma grana nisso daí. Mas beleza, você ainda pode fazer merda com uma luminária dessa, você precisa saber como usar. Se ela tiver já um preset, né, então agora eu posso falar de marcas. Às vezes você tem, por exemplo, uma Netleia, que é o que eu conheço essa luminária. Ela tem um preset lá, por exemplo, red, vermelho. Eu uso o red lá que ela vai atender todos os aquários, aquário plantado, ela vai deixar uma tonalidade um pouco mais vermelha. Você pode ter lá, por exemplo, uma Chihiros, ela pode ter um preset que vai ter um espectro de uma distribuição um pouco mais quente, um pouco mais fria.
Ou você usa esses presets, que eles costumam funcionar muito bem, aí você vai perguntando para a galera, vai vendo foto, vê como as plantas reagem, né? Depende das plantas que você tem, às vezes você precisa de um preset diferente. Por exemplo, tem um consenso, que eu não sei até onde é real, de que as bucefalandras preferem luz mais azul, um pouquinho mais azulada do que avermelhado. No geral, as outras plantas vão gostar um pouquinho de um espectro um pouco mais quente do que frio. Cryptocorynes, pela minha experiência, gosta de um espectro um pouco mais azulado do que avermelhado. Elas pegam uma cor mais bonita. Então, vai da sua experiência como fazer isso. Só que, galera, vocês já devem ter visto isso em alguns vídeos que eu gravei, em Reels do Instagram, falando que eu prefiro uma iluminação um pouco mais azulada, um pouco mais espectro azul em relação ao vermelho. Cuidado quando eu falo disso, de você ir lá e colocar o teu LED azul, por exemplo, em 80 e colocar o seu LED vermelho em 60. Cuidado com isso, porque não é bem assim que a coisa funciona. Às vezes você coloca o seu LED vermelho em 60 e o seu azul em 80, só que você tem, por exemplo, 5 LEDs vermelhos e você tem 8 LEDs azuis. Essa ligeira vantagem em 80% que você coloca aqui em azul, supostamente em azul, ele está sendo, às vezes, 2, 3 vezes maior do que o vermelho. Aí você vai estressar a sua planta. Se o seu aplicativo não mostra distribuição espectral aproximada de como que vai ficar aquela configuração que você acertou, fica difícil de você configurar, tá? Fica difícil de te falar assim, qualquer luminária, se eu colocar um 80, 60 de azul para vermelho, não dá. Agora eu posso falar de marcas porque é um caso específico. Eu também uso Oceantec Nor Plus, né? Se eu pego a Oceantec Nor Plus e faço isso de 80% azul e 60% vermelho, eu tenho um pico de azul 3, 4 vezes maior do que o vermelho. Até porque o branco dele é full spectrum, ele aumenta mais ainda o azul. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar o azul e trabalhar só com vermelho e branco. Só com vermelho e branco. Eventualmente jogo um pouco do verde para acertar um pouco o IRC, para não ficar meio amarelada a iluminação, jogo um pouco do verde ali. Mas eu não posso trabalhar com azul, porque o azul dela é muito forte. É muito forte. Então eu tenho que zerar ele, porque o full spectrum já dá bastante azul. Interessantemente, se você zerar o branco, zerar o verde, zerar o azul e mexer só no LED vermelho, você vai ver no espectrograma do aplicativo que só de você subir o vermelho, ele sobe o azul um pouquinho também. Então, se o aplicativo for fiel à emissão do LED vermelho, quer dizer que dentro do LED vermelho existe alguma emissão de azul. Imagina ele somar isso ao azul que tem no verde, ao azul que tem no branco full spectrum e ao próprio azul. É azul demais. Então, cuidado com aquela premissa que eu falei. Eu gosto de um pouco mais de azul do que vermelho. Não quer dizer na configuração dos LEDs ali diretamente, tá? É na distribuição do espectro. Você vai ter que descobrir isso no seu olho. Acha um ponto ali, né, empiricamente. Joga o seu aquário para o vermelho 100%. Vem colocando azul. Você vai ver que ele vai ficando roxo. Vem colocando. Aí você vem colocando um pouco do branco. Ou se for no caso verde, algumas luminárias são RGB, né? Joga o branco ou joga o verde, vem jogando até você achar um ponto que, bom, tenho bastante vermelho, mas ele está ligeiramente azulado, um pouco arroxeado, beleza? Mais ou menos por aí é o caminho que você vai acertar, beleza? Mas o que eu indico para o pessoal, galera, vai no preset. Encontre um bom preset da sua luminária, ou num consenso das pessoas terem achado uma boa configuração e vai nela. Fique inventando muita moda não. Bom, próxima pergunta. Por que o vermelho é mais importante do que o azul para fotossíntese? Eu já devo ter explicado isso nos vídeos anteriores, mas eu vou explicar de novo. Porque, galera, a clorofila A, tem 2 clorofilas nas plantas, clorofila A e clorofila B. A clorofila A é o ponto final da onde o fóton é enviado. Ele é o centro de reação. É ali que definitivamente acontece a fotossíntese. A clorofila B e os carotenoides, eles são antena. Não acontece fotossíntese nesses pigmentos. Esse pigmento, ele é só um coletor de luz. Ele recebe o fóton e aí ele vai fazendo um batata quente daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para lá, até chegar no centro de reação. Então você vai ter menos clorofila A do que clorofila B e carotenoides.
Você vai ter vários painéis solares recolhendo luz e canalizando para o centro de reação, que a gente chama de P680 e P700. É o fotossistema 2 e o fotossistema 1, respectivamente. Para quem quer mais detalhes sobre isso, tem no livro 2, que eu especifico muito bem o que é um fotossistema, os centros de reação, etc. e tal. Não vou explicar sobre isso, mas os centros de reação operam com luz vermelha. Exclusivamente com luz vermelha. Ah, mas na curva do espectro da fotossíntese tem luz azul também. Como que ela é utilizada? Pois é, a luz azul, como ela é muito energética, ela tem uma frequência muito alta, quando ela chega nesses pigmentos antena, eles ficam muito agitados, porque é muita energia, eles vão dissipar esse excesso de energia azul em forma de calor, vai irradiar calor, quer dizer, a planta esquenta, e na medida que ela vai esfriando, ela chega num nível energético que ela consegue passar por ressonância para o próximo pigmento, e aí vai até o centro de reação. Então a luz azul, ela faz a mesma função da luz vermelha, fotossinteticamente falando, só que a planta se estressa com esse excesso de energia, ela tem um delay, ela tem um atraso, perfeito? Então é por isso que a planta ela se estressa menos, ela usa melhor, é mais, vamos dizer assim, mastigável a luz vermelha para a planta do que a azul, perfeito? A luz azul tende a estressar um pouco mais a planta. Ah, mas Edu, por que então você prefere a luz azul, já antecipando a próxima pergunta que vocês vão fazer, por que você prefere um pouco mais de azul do que do vermelho? Eu prefiro um pouco mais o azul porque o vermelho em excesso também estressa as plantas. Aí tem que falar de rota de elétrons, é o livro 2 que vai falar sobre isso. Mas tem a rota cíclica e a rota acíclica. Se você coloca muito fóton vermelho, você vai fazer muito de uma rota só, vai gerar um tipo específico, exclusivo de energia. Se você tem muito fóton azul, vai também fazer a outra rota, né? A rota alternativa à primeira rota, e vai gerar um tipo específico de uma outra energia, um outro tipo de energia. Ou ele faz muito poder redutor, ou ele faz muito ATP. Os dois excessos fazem mal para a planta, né? Muita luz azul faz mal para a planta, muita luz vermelha faz mal para a planta também. Só que quando a gente dá um pouquinho mais de azul do que do vermelho, a gente estimula mais a clorofila. Eu gosto assim. A gente estimula mais a cor das plantas, elas ficam mais verdes, plantas verdes ficam mais verdes e plantas vermelhas ficam mais vermelhas. Tenho um pouco de dúvida em relação a isso, não posso garantir para vocês que um pouco mais de azul do que de vermelho realmente deixa as plantas mais vermelhas ou se é o espectro vermelho. Eu, por enquanto, acredito, sou levado a pensar que um pouquinho mais do azul tende a deixar a planta mais vermelha, mas isso está para ser comprovado, beleza? A gente precisa provar isso daí, precisa ter um pouco mais de experiência nisso. Então é isso. E a última pergunta, a gente já chegou em quase 24 minutos de vídeo, vamos nessa aí. Luminárias inferiores ou de uma menor qualidade de espectro, né, ou que não tem as configurações dos LEDs, ou que não tem, às vezes nem um set, né, de intensidade, ela é liga e desliga. Para aquários low demand, ou vocês chamam de low tech, dá para usar? Dá para usar. Tem lâmpada, tem luminária que só tem o LED branco, full spectrum e o vermelho. Cara, show de bola. É uma boa luminária, são boas luminárias. E aí eu posso citar uma que tem tido muitos bons resultados, que é a Shihirus Série A. Shihirus Série A é uma excelente luminária para um aquário bem geral, galera, assim, para um aquário menor, para quem está começando, mas ela não tem configurações de canais, ela tem o fio, um botãozinho que você aperta para subir e baixar a intensidade, e só. Mas para você manter um aquário de anúbias, aquário de leucárides, com musgo, uma rotalinha mais verde, não vai puxar muita cor das plantas, e tem gente que consegue puxar cor com essa luminária, que eu já vi, tá? Mas depende muito isso do tamanho do aquário, distribuição da luz. Mas, cara, de forma geral, é uma excelente luminária, né? Em relação às outras, a Shihirus WRGB2, uma Vivid, cara, não tem nem comparação, né? É outro tipo de projeto. Mas para quem está voando um pouco mais baixo, um aquário mais sóbrio, com menos trabalho, mais tranquilo, tá com Cryptocorinne, Cefalandra, Anúbia, Musguinho, Bobites, Leucárides, carpetes mais simples assim, cara, vai lá que é um abraço, que vai dar certo, beleza? Luminárias até inferiores a essa também dá certo, quanto menos você exigir do aquário. Galera, isso é importante.
não é aquelas luminárias que dominam o mercado que tem que ser, não. Depende do seu projeto. Depende do seu projeto. Projetos mais simples, com menos informação, com menos exigência, admite menos recurso, admite menos tecnologia, né? Então você tem que dosar, você tem que ponderar isso aí. É tão incoerente você tentar montar um aquário de altíssima demanda, exigência de qualidade de plantas com uma luminária inferior, é tão incoerente quanto você ter um aquário extremamente simples, funcional, com uma baita de uma luminária, né? Ninguém precisa esmagar formiga com marreta, esmagar ovos com um taco de beisebol. A gente pode ponderar nisso também. Não precisa desperdiçar seu dinheiro com um projeto não tão, vamos dizer assim, pretensioso, né? Você pode ser mais sóbrio nesse sentido. Então, galera, são isso. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Eu acho que eu respondi todas. Essas são as que eu me lembrei. Se faltou alguma coisa, vocês colocam no comentário aí que eu respondo também. Fechou? Próximos vídeos, então, a gente vai continuar falando. Vou ver agora se eu falo de filtragem, se eu falo de CO2. A gente vai continuar caminhando aí nos fundamentos. Perfeito? Valeu, galera. Um abraço.